A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus ou SARS-CoV-2, já fez aproximadamente 6.200.000 casos no mundo. Desse total, aproximadamente 380 mil pessoas morreram. No Brasil, até o início de junho, foram aproximadamente 550 mil casos e 31 mil óbitos. Hoje, a gente vai aprender sobre a estrutura do novo coronavírus, como ele infecta as nossas células e se multiplica dentro do nosso corpo. É depois da vinheta. O SARS-CoV-2, ou o novo coronavírus, causador da Covid-19, a pandemia que a gente está vivendo, ele é pertencente à família de vírus chamada Coronaviridae. Essa família é antiga, nós temos alguns conhecidos e já vamos falar um pouquinho sobre eles. Mas todos esses vírus têm esse nome por conta do seu aspecto. Quando a gente olha um coronavírus no microscópio eletrônico, ele tem esse aspecto muito semelhante à coroa solar, e é por isso que eles adquiriram esse nome. Essa coroa, semelhante à coroa solar, ela é formada devido a determinadas glicoproteínas que se projetam no envelope do vírus, que são chamadas de proteína S, ou então proteínas spike, ou simplesmente espículas. Essas proteínas são responsáveis pela aderência do vírus na membrana celular da célula hospedeira. A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso. A família Coronaviridae, ela é muito grande. Existem vários vírus pertencentes a essa família. Dá uma olhadinha nessa imagem que eu preparei para vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre a taxonomia desse grupo de vírus. Olha só, gente, eu trouxe para vocês aqui um pedaço da taxonomia dos vírus da ordem Nidovirales, da qual faz parte os vírus da família Coronaviridae. Para a gente saber se os vírus são semelhantes, pertencem à mesma família, mesmo gênero, mesma espécie, a gente precisa fazer uma análise do seu material genético. Se a semelhança entre o material genético de dois vírus for de 46% para cima, eles já são considerados vírus de um mesmo gênero. E se essa semelhança for acima de 90%, então os vírus já são considerados da mesma espécie. Eu trouxe então para vocês aqui a família Coronaviridae, para a gente analisar e para a gente ver que nós já conhecemos os vírus pertencentes a essa família. Olha só, eu trouxe aqui para vocês a subfamília Letovirinae, que traz aí para a gente o gênero Alpha-Letovirus. Esse cara aqui, ele está muito presente em morcegos, em sapos, mas ele não causa nenhum tipo de infecção em seres humanos. Já na subfamília Orthocoronaviridae, existem gêneros que podem afetar os humanos. Essa subfamília aqui, ela é dividida em gêneros alfa, beta, delta e gama, e alguns deles com representantes que podem infectar os seres humanos. Esses caras aqui, os duvhnacovírus e os cetracovírus, eles podem causar resfriados leves na gente, então são sintomas bem sutis de resfriado que a gente pode desenvolver na infecção com esses vírus aqui. Já os tegavírus, né, com um exemplo aqui o alfa-coronavírus 1, ele é característico por infectar suínos, cães e gatos. Os beta-coronavírus trazem pra gente os embecovírus, representados aqui pelos beta-coronavírus 1, que podem infectar bovinos, equinos, porcos. Esses dois vírus aqui, o HK1 e o OC43, eles também são relacionados com resfriados leves quando eles infectam humanos. Então são sintomas, são sinais respiratórios bem leves que eles desenvolvem, principalmente nas regiões temperadas. Os merbecovírus, representados pelo MERS, uma doença que ficou muito famosa, ela foi um surto em 2012 na Arábia Saudita, com uma letalidade bastante alta, e provavelmente esses vírus tiveram a origem em camelos.
Um pouco antes disso, 10 anos antes disso, mais ou menos entre 2002 e 2003, aconteceu o surto de SARS, o SARS, né, que causava aí pneumonia severa, assim como o MERS, e esse vírus SARS-CoV aqui, provavelmente também originado de morcego, atingiu a China. Os Delta e Gama coronavírus, eles são característicos de infecções em aves, então também não costumam causar problemas para o ser humano. O SARS-CoV-2, responsável pela pandemia que estamos vivendo de Covid-19, ele é um beta-coronavírus. Além das proteínas spike, existem outras proteínas importantes nos coronavírus. As proteínas do tipo N são proteínas que formam o capsídeo. O capsídeo desses vírus, ele tem o formato helicoidal e ele na realidade está aderido ao material genético. Então a gente pode observar que ele está presente aqui dentro desse envelope junto com o material genético. Outra proteína importante é a proteína chamada E. A proteína E ela é responsável pela permeabilidade dessa membrana, desse envelope. Ela forma canais iônicos que permitem a passagem de determinadas substâncias. E a gente tem também a proteína M. A proteína M ela é responsável por ancorar o capsídeo ao envelope do vírus. E por fim, o material genético dos vírus, que nesse caso é um RNA de fita simples e senso positivo. Falamos anteriormente que a proteína spike é responsável por ligar o vírus à célula hospedeira. Isso acontece através de um domínio que fica na extremidade dessas proteínas. E esse domínio é reconhecido por proteínas específicas das células humanas, das células hospedeiras. Cada tipo de vírus apresenta uma proteína na qual ele consegue se ligar que é diferente, e isso define o tropismo dos vírus, ou seja, o espectro de células hospedeiras que esse vírus pode atingir. E isso está relacionado com a afinidade que as proteínas virais têm com as proteínas da membrana dessa célula hospedeira. No caso do SARS-CoV-2, a proteína que é responsável por se combinar com a proteína spike é chamada de ECA2, é a enzima conversora de angiotensina. O nosso organismo regula a pressão sanguínea através da ação de alguns hormônios. Esses hormônios eles atingem as células através de dois tipos de proteínas de membrana, que são enzimas, a ECA e a ECA2. A ECA, enzima conversora de angiotensina, ela tem a função de fazer a vasoconstrição e nesse processo ela aumenta a pressão sanguínea. Já a ECA2, ela tem a função oposta, antagônica à ECA. Ela faz a vasodilatação, relaxando as paredes dos vasos sanguíneos, permitindo a diminuição da pressão arterial. A ECA2 é a porta de entrada do vírus para o interior da célula. Sabe-se que a ECA2 está presente em grande quantidade nas células pulmonares, nas células epiteliais que formam nosso intestino, mas novas pesquisas têm mostrado que esses receptores podem estar em diferentes tipos de célula, inclusive em neurônios. Tem se falado muito durante essa pandemia dos grupos de risco, que incluem pessoas que têm doenças cardiovasculares, principalmente hipertensão e diabetes. As pessoas que têm hipertensão e diabetes tomam medicamentos que podem inibir esses receptores ECA. Quando esses receptores são inibidos, o gene responsável pela produção dessas enzimas aumenta a sua atividade. Num mecanismo de feedback para compensar esse efeito inibitório, acontece uma produção exagerada, muito maior do que o normal, desses receptores na membrana plasmática. Então, por isso, essas pessoas estão muito mais sujeitas à infecção pelo vírus, porque aumenta a quantidade de porta de entrada do vírus para a célula. Estudos mostraram que as pessoas que têm diabetes correm um risco ainda maior porque o açúcar presente em excesso no sangue pode funcionar como um combustível, como uma fonte de energia para o vírus continuar a se reproduzir indefinidamente.
Outros estudos mostraram que os genes responsáveis pela produção dessas proteínas, que são os receptores, sofrem constantemente polimorfismos. E o que são polimorfismos? São pequenas mutações. Essas mutações não são suficientes para alterar o sítio ativo dessas proteínas. Isso significa que elas continuam agindo, elas continuam com a sua atividade normal. Porém, a pequena alteração que ela sofre já é suficiente para impedir a entrada do vírus dentro da célula. Então, a quantidade de receptores que podem permitir a entrada do vírus dentro da célula acaba sendo menor, protegendo as pessoas de uma infecção um pouco mais severa. Esses polimorfismos podem ser uma das causas das pessoas terem sintomas tão diferentes quando são infectadas pelo SARS-CoV-2. Tem se falado muito durante essa pandemia da principal forma de evitar a contaminação pelo vírus, que é lavar muito bem as mãos com sabão. E eu quero mostrar para vocês o porquê que isso é eficiente. Vem comigo! Bom, gente, então vamos entender como é que funciona a ação do sabão, do detergente, do sabonete sobre os coronavírus. Essas substâncias, elas têm capacidade de destruir o vírus. Vamos entender como isso acontece. Coloquei aqui para vocês uma imagem do coronavírus bem esquemática e aqui de forma mais esquemática ainda, como se a gente estivesse conseguindo ver o vírus cortado, um corte transversal aqui, ó, a imagem da bicamada lipídica envolvendo o capsídeo helicoidal associado ao material genético. Essa bicamada lipídica, como toda estrutura lipídica, ela tem uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica. A região hidrofílica é aquela que tem afinidade com a água, representada pela cabeça aqui do lipídio. E a região hidrofóbica, representada por essas perninhas, por esses filamentos, ela tem aversão à água. É por isso que as camadas lipídicas, elas geralmente são uma bicamada, porque as regiões hidrofílicas, elas ficam voltadas para o meio intra e extracelular, que tem a presença de água, e as regiões hidrofóbicas ficam voltadas para o meio da estrutura, protegidas da ação da água, do contato da água. Bom, os sabões, eles também são feitos de ácido graxo, então eles também têm moléculas com regiões hidrofílicas e hidrofóbicas. Então vamos representar aqui uma molécula de sabão, seja ele qual for. O que vai acontecer? A molécula do sabão, ela vai conseguir atingir o envelope viral e promover a ruptura desse envelope. Então, essa região hidrofóbica aqui do sabão, ela vai conseguir ser atraída pelos lipídios do envelope e fazer a ruptura. Quando acontece essa ruptura, o envelope viral rompido, ele começa a ser quebrado por mais moléculas de sabão. Essas moléculas agora, elas vão conseguir destruir totalmente essa camada lipídica. Essas moléculas vão então se organizar de forma que as suas regiões hidrofílicas fiquem em contato com o ambiente e as regiões hidrofóbicas fiquem no lado oposto, protegidas da ação da água. Essa estrutura aqui, ela é chamada de micela, e dentro de cada micela existem pedaços do envelope viral. Então o sabão ele consegue destruir, envolver pedaços do envelope viral, destruindo então essa estrutura que é tão importante para o vírus. A partir do momento que esse envelope viral é destruído, o capsídeo viral ele se perde. Então, a gente diz que é importante lavar a mão por aproximadamente 20 segundos para garantir que o sabão tenha essa ação no envelope viral, liberando o capsídeo e fazendo com que o vírus, entre aspas, morra. Lembrando que se ele não é considerado ser vivo, ele não tem como morrer da forma que a gente conhece, ok?
Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo reprodutivo desses vírus dentro das nossas células. E para a gente entender direito esse processo, eu gostaria de apresentar para vocês de forma muito simplificada qual é a estrutura do material genético do SARS-CoV-2. Ele é um vírus de RNA de fita simples e senso positivo. A primeira parte do material genético, as primeiras bases, representam uma sequência que é responsável pela produção direta de proteínas não estruturais. E o que significa isso? Como os RNAs do SARS-CoV-2, dos coronavírus, é um RNA de senso positivo, dentro da célula hospedeira ele funciona como um RNA mensageiro, então ele imediatamente começa a traduzir proteínas nos ribossomos das células. Dentre esse total de proteínas que pode ser produzido nesse momento, temos a RNA polimerase. A RNA polimerase vai ser muito importante no processo de produção de RNA subgenômico que acontece na outra parte do RNA viral. O que é a produção de RNA subgenômico? É a produção de um RNA que é complementar a este. Como esse RNA é de senso positivo, o RNA que é formado de forma complementar, ele é de senso negativo. E ele vai ter duas funções importantes. Primeiro, traduzir proteínas estruturais e acessórias. Esses RNAs subgenômicos que são formados a partir desse trecho do RNA viral, eles são numerosos e com tamanhos aleatórios. Cada um deles é responsável pela produção de um tipo de proteína estrutural e de proteína acessória. Além disso, esse RNA de senso negativo, ele também é responsável por formar, também por complementaridade de bases, uma nova sequência de RNA. A partir de uma sequência positiva, eu produzi uma negativa, então a partir da sequência negativa, eu vou produzir uma positiva. Esse RNA aqui, essas moléculas, essas várias moléculas de RNA de senso positivo produzidas através do RNA subgenômico, elas vão compor o genoma das próximas partículas virais que estão sendo formadas. E essas proteínas estruturais e acessórias vão compor de fato a estrutura dessa nova partícula viral. Então, a partir desse momento, eu estou formando novas partículas virais que vão ser capazes de sair da célula hospedeira e infectar novas células. Bom, gente, então bora entender aqui como que acontece o processo de reprodução do vírus dentro da célula. O vírus, então, como falamos anteriormente, ele entra dentro das nossas células por conta da afinidade que existe entre a proteína spike e os receptores ECA2. O vírus pode entrar dentro da célula de duas formas diferentes. Ou ele entra por endocitose, que é um processo de fagocitose, através do qual a membrana plasmática engloba a partícula, no caso o vírus, formando um endossomo, ou então o vírus entra através da fusão do envelope viral com a membrana plasmática. Sendo por endocitose ou por fusão, o vírus está dentro do citoplasma. Quando o vírus entra por endocitose, ele sofre desnudamento. E o que é isso? É o rompimento do envelope e liberação do RNA viral. Esse processo acontece porque o envelope se funde com a membrana do endossomo e depois vai ser degradado. Como falamos anteriormente, o RNA viral, agora no citoplasma, ele vai ser capaz de produzir por tradução proteínas não estruturais, dentre as quais a principal é a RNA polimerase. E ele também vai ser capaz de transcrever RNA de senso negativo, que são as moléculas de RNA subgenômico. Essas moléculas de RNA subgenômico, elas vão ser capazes de transcrever RNA de senso positivo, por complementaridade de bases, e também produzir, por tradução, proteínas estruturais que vão compor as novas partículas virais, como a proteína spike, como as proteínas de membrana
e também as proteínas que formam o capsídeo viral. Essas proteínas que foram formadas, elas vão passar pelo retículo endoplasmático em direção a um complexo intermediário entre o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. Lá dentro, essas partículas virais elas vão se organizar e vão envolver as moléculas de RNA que foram formadas no processo de transcrição. Agora eu estou formando uma nova partícula viral com o capsídeo estruturado e com o material genético dentro dele. Essa nova partícula viral, ela vai sair da célula passando por vesículas de secreção do complexo de Golgi. E quando essa partícula viral sai do complexo intermediário, ela carrega consigo parte da membrana. E é essa membrana que vai ser responsável por formar o envelope viral, que vai recobrir essa estrutura aqui do capsídeo, envolvendo o material genético. Esse vírus vai sair da célula por exocitose e vai estar pronto para infectar novas células. Bom, gente, eu espero que tenha ficado claro sobre a estrutura e o processo de reprodução desse vírus dentro da célula. Curte o vídeo, compartilha, tire dúvidas, coloca aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, eu vou ter um prazer imenso em responder para vocês. Até a próxima, bons estudos!
Quando acontece essa ruptura, o envelope viral rompido, ele começa a ser quebrado por mais moléculas de sabão. Essas moléculas agora, elas vão conseguir destruir totalmente essa camada lipídica. Essas moléculas vão então se organizar de forma que as suas regiões hidrofílicas fiquem em contato com o ambiente e as regiões hidrofóbicas fiquem no lado oposto, protegidas da ação da água. Essa estrutura aqui, ela é chamada de micela, e dentro de cada micela existem pedaços do envelope viral. Então o sabão ele consegue destruir, envolver pedaços do envelope viral, destruindo então essa estrutura que é tão importante para o vírus. A partir do momento que esse envelope viral é destruído, o capsídeo viral ele se perde. Então a gente diz que é importante lavar a mão por aproximadamente 20 segundos para garantir que o sabão tenha essa ação no envelope viral, liberando o capsídeo e fazendo com que o vírus, entre aspas, morra. Lembrando que se ele não é considerado ser vivo, ele não tem como morrer da forma que a gente conhece, ok?